Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós faremos uma correção das páginas da apostila e do CA. Já peguem a apostila de vocês, vamos iniciar pela página 51, tá bom, gente? Vamos lá! Vamos iniciar relembrando um pouco o que é advérbio, que é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. O advérbio que muda um verbo. Vamos ao exemplo. Chegaram tarde para o jantar. Percebemos que nessa frase, tarde é o advérbio e que chegaram é o verbo. Se falássemos somente chegaram para o jantar, nós entenderíamos que eles chegaram para o jantar e não saberíamos especificamente se foi tarde, se foi cedo, se foi na hora certa ou não. O advérbio tarde, ele especifica o verbo chegaram, especificando ainda mais que as pessoas que chegaram não chegaram apenas no passado, mas chegaram tarde, ok? Temos o exemplo de um advérbio que muda um adjetivo. Era a moça mais bonita da festa. Bonita é o adjetivo ou a característica e moça é o substantivo. O mais aí neste caso é o advérbio. O advérbio mais está intensificando o adjetivo, dando a ideia de que a moça não era apenas uma moça bonita da festa, mas a mais bonita daquela festa. Nós temos o último exemplo, que é um advérbio que muda um outro advérbio. Partiram ontem apressadamente. O verbo partiram aí dá a ideia de que um grupo de pessoas, eles partiram, porque está no plural, e o ontem, que é o advérbio, determina o verbo, porque eles não só partiram, mas partiram num tempo determinado, que é o ontem. E aí nós temos o apressadamente, que determina ainda mais, não só partiram, mas partiram ontem e partiram de forma apressada, de um modo, de uma maneira apressada, que também é um outro advérbio. Então, um advérbio aí também determina o outro, modifica o outro, muda, Então, eles se complementam. Então, nós temos uma informação completa numa frase, tá ok, gente? Nós temos advérbios de lugar. Quando dizemos uma frase, por exemplo, cheguei onde? A algum lugar, Quando a gente junta um advérbio com o verbo, conseguimos imaginar esse lugar. Cheguei aqui. Aqui é um advérbio de lugar, dá uma ideia de algum lugar. Aí nós temos alguns exemplos de advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá, em cima, direita, esquerda, tá? São alguns exemplos de advérbio de lugar. Temos também advérbio de tempo. Maria estudou, dá uma ideia de que ela estudou no passado. Mas quando incluímos um advérbio nessa frase, Maria estudou hoje, conseguimos determinar o tempo correto em que Maria estudou. Percebam que nós conseguimos ter uma noção. Na verdade, determinamos exatamente o tempo que ela estudou. Aí temos alguns exemplos. Depois, ainda, antes, a qualquer momento, sempre. E esses são alguns exemplos de advérbio de tempo. Temos também os advérbios de modo, que determinam um modo. José corre, dá uma ideia de que ele corre no momento, O verbo corre. Mas se nós incluirmos José corre melhor, estamos determinando um modo como ele corre. Poderia ser também José corre pior, entenderam? Então, um advérbio, ele especifica isso na frase. Vamos a alguns exemplos, bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, são advérbios de modo, tá ok, gente? Outros exemplos de advérbio de modo são alguns que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente. Então vamos lá, crianças, vamos iniciar a correção pela página 51 da apostila. Agora que nós já relembramos um pouco sobre advérbio, eu sei que parece um pouquinho difícil, mas com os exercícios fica tudo mais fácil, tá bom? Que aí vocês colocam em prática toda a explicação, por mais complicado que pareça. Então vamos lá. Aqui na página 51 da apostila, vocês vão observar, pergunta aqui na letra A, que a palavra fixamente, a que expressão ela se refere, não sei se todos conseguiram identificar, mas a palavra fixamente se refere à expressão fico olhando, que está logo nesse quadrinho, logo à frente da palavra fixamente. Então, se refere à expressão fico olhando, tá bom? Essa palavra, ela informa o modo como a ação acontece, tá bom, gente? O modo como a ação acontece. Número 2. O que as palavras destacadas indicam? As palavras destacadas são na sala,
né, a gente já percebe que elas estão indicando um lugar, né? Um lugar, e mais especificamente, porque a gente conhece a história, indica um lugar onde a mãe da protagonista da crônica estava, tá bom? Então indica um lugar onde a mãe estava, que era na sala. Interessante essa expressão na sala, porque indica um lugar, então a gente poderia falar assim, é um advérbio, né? Mas de acordo com a explicação que tem até aqui nesse quadrinho amarelo, a gente chama essa expressão de locução adverbial. Vamos ler por quê? Quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, como na sala, que está indicando um lugar, né? Seria um advérbio de lugar, elas recebem o nome de locução adverbial, né? Por essas palavrinhas serem duas, elas formam uma locução adverbial, tá bom? Tem o mesmo valor de um advérbio, porém formam uma locução adverbial, tá bom? E aí tem outras explicações aqui, acredito que vocês já leram, né? Falando sobre os advérbios e tudo mais. Grifem também porque é importante. Vamos para a próxima página, número 3, onde temos a tirinha do Armandinho. O que o pai de Armandinho quis dizer no primeiro quadrinho? Ele quis dizer aí que ele e o filho, no caso, iriam comer um pato no jantar. Mas a letra B pergunta, o que o Armandinho entendeu? O Armandinho entendeu que o pato seria um convidado e não o prato principal do jantar, né, gente? Passamos então para a próxima página, na número 3, onde tem a tirinha do Armandinho. E a pergunta A faz o seguinte questionamento aqui na letra A. O que o pai de Armandinho quis dizer no primeiro quadrinho? Né? O pai de Armandinho aqui, o que ele quis dizer é que eles teriam um pato como refeição principal para o jantar, né? Eles comeriam um pato. Essa é a ideia que ele trouxe. Na letra B, o que Armandinho entendeu? Na verdade, Armandinho não entendeu o que o pai realmente quis dizer. Armandinho ele entendeu que o pato seria o convidado para o jantar e não o prato principal, não a refeição principal do jantar. Número 4. Que verbo aparece na fala do pai do Armandinho? O verbo é teremos, a palavrinha teremos. É o verbo, tá ok? Letra B. Sublinhe as palavras que expressam a circunstância. Lembrando, gente, que circunstância vai indicar um tempo, um modo, um local, tá bom? Em que os personagens terão um pato. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Já observamos, aí tá sublinhado para vocês observarem. Hoje no jantar. Isso vai indicar o quê? Tempo, modo, espaço, o quê? É perceptivo que indica tempo, dá uma noção de tempo pra gente. Então, a resposta correta da letra C é um advérbio e locução adverbial com noção de tempo, tá bom? Letra D. Reescreva a frase substituindo, ou seja, trocando o advérbio e a locução adverbial por outros que também expressem noção de tempo. Aí temos uma sugestão de resposta. Se de vocês tiverem com a mesma, o mesmo sentido, parecido assim, vocês não precisam trocar, tá? Mas se estiver totalmente diferente, aí sim é necessário trocar. A sugestão é, filho, amanhã no almoço teremos um pato. Aí nós trocamos o hoje por amanhã e trocamos no jantar por almoço, tá? Conseguiram entender? Poderia ser também, amanhã no café da tarde teremos pão recheado. Não sei, aí vocês podem modificar mais ou menos nesse sentido, tá? Mas a sugestão é, filho, amanhã no almoço teremos um pato. Passamos para a próxima página, número 5. A quem se refere a palavra ele? O quadrinho está até aí do lado para vocês observarem. Ele pode sentar do meu lado? A quem o menino está se referindo? Ele quem? A palavra ele se refere ao pato. Exatamente, ao pato. Letra B. A expressão do meu lado indica circunstância de tempo, de modo ou de lugar? Exatamente, de lugar. Quem errou, essa é a hora de corrigir, tá bom? Letra C. A qual verbo essa expressão se relaciona? Ela está se relacionando, está ligada a qual verbo? Ele pode sentar do meu lado? Ao verbo sentar, que está presente na frase, está totalmente relacionado ao que o menino disse. Vamos voltar aqui, peraí.
Ele pode sentar do meu lado? Ó, do meu lado. Fazer o que do meu lado? Sentar. Então, a qual verbo essa expressão se relaciona? Letra C, ao verbo sentar. Letra D. Reescreva a fala do Armandinho substituindo do meu lado por outra locução adverbial ou advérbio com noção de tempo. Temos aí também algumas sugestões. Vamos lá. Primeira sugestão. Ele pode sentar na minha frente? Ao invés de escrever do meu lado, nós trocamos por na minha frente. Ou, ele pode sentar aqui? Ou, ele pode sentar lá? Então, vocês têm 3 opções, ou de repente vocês pensaram em uma outra opção aí também que dê certo, tá bom? Letra número 6. Leia a seguinte frase. Sempre vejo rosas pelo caminho. Qual é o verbo dessa frase? Claramente nós percebemos que a ação dessa frase, o verbo é vejo, tá bom, gente? O verbo é vejo. Qual é a palavra, letra B, qual é a palavra que indica, que está indicando que a ação descrita pelo verbo se repete constantemente? Quando a gente lê, ó, sempre vejo rosas pelo caminho, constantemente quer dizer uma coisa que acontece sempre. Então a gente já identificou que a palavra é sempre. A palavra sempre indica que essa ação de ver rosas pelo caminho acontece sempre, constantemente, tá bom? Letra C. A palavra sempre é um verbo, um advérbio ou um substantivo? É um advérbio. Por que é um advérbio? Vamos aqui analisar essa frase, ó. Se nós... Vamos até pegar o exemplo aqui de baixo de uma vez, ó. Se nós pegássemos essa frase sem o advérbio sempre, escrevêssemos ela assim, ficaria vejo rosas pelo caminho, ok? E aí, isso dá um entendimento de que vejo rosas pelo caminho naquele momento e não todo dia. Quando incluímos o advérbio sempre nessa frase, nós entendemos que o verbo ele ganha uma especificação. Por quê? O sempre dá a ideia, deu uma intensidade para o verbo, ou seja, sempre vejo rosas pelo caminho. Isso indica que essa ação acontece constantemente, sempre, tá? Então ele dá uma intensidade aí, uma modificação, tá bom? Na frase. Aí pergunta na letra D, ó, a frase reescrita, que é essa daqui, vejo rosas pelo caminho, sem o advérbio sempre, mantém o mesmo sentido da original, que é sempre vejo rosas pelo caminho? Ou seja, sempre vejo rosas pelo caminho e vejo rosas pelo caminho tem o mesmo sentido? Com certeza não tem o mesmo sentido. O advérbio ele modifica um pouco o sentido, ó. Sem a palavra sempre, a frase indica que a pessoa, né, que está falando vê rosas somente no momento da fala e não o tempo todo. Então, com a palavra sempre, a frase dá um entendimento de que a pessoa vê rosas o tempo todo pelo caminho, né, onde ela anda. Então, modifica sim, tá bom? Conseguiram entender? Tá bom? Tá aí, ok? Agora nós vamos passar para o CA. CA em mãos, então vamos continuar na página 24. Eu também estou com o meu CA aqui, ó, vocês podem acompanhar pelo de vocês e também pela tela, né, que eu vou explicando e vocês vão corrigindo aí, tá bom? Vamos à atividade número 10, na seção advérbios e locuções adverbiais, a gente vai dar continuidade ao assunto. Desculpa, gente. Nós temos aqui 2 frases e vocês devem identificar se os advérbios destacados são de tempo ou de lugar. Na primeira frase, ó, na internet existe todo tipo de conteúdo construtivo e destrutivo. Na internet já dá uma ideia de tempo ou uma ideia de lugar? Conseguimos compreender que já é uma ideia de lugar. Na internet é um local, então uma ideia de lugar. E ao longo dos últimos anos, quase 6, temos ouvido que queremos manter as crianças numa bolha. Ao longo dos últimos anos, essa expressão, locução adverbial, dá uma ideia de tempo. Então, a correção o primeiro, na internet, noção de lugar, e o segundo, ao longo dos últimos anos, noção de tempo. Ficará, então, 2 e 1, numerado dessa forma. Atividade 11. Aqui vocês devem complementar as frases, né, com os advérbios e locuções adverbiais que estão aí nesse quadrinho, né? Na letra A, ficará assim, ó. Ontem fui ao médico em uma consulta de rotina. Letra B. Na mesa há 2 pratos e 2 copos.
Letra C. Na letra C, vocês têm duas opções possíveis, tá? Quem usou uma ou outra está correto. Aí, vocês vão chegar lá na letra E, e aí, por exemplo, se alguém usou a locução adverbial aqui na letra C, ó, mais tarde irei à sua casa. Aí, lá na letra E, tem que usar, então, o amanhã, tá? Não pode deixar de usar nenhum, tem que usar todas as locuções adverbiais. Bom, então, suponhamos que vocês tenham usado mais tarde irei à sua casa. Correto. Vamos supor também que alguém tenha usado amanhã irei à sua casa. Também está correto. Tanto faz, pode ser um dos dois, sem problema nenhum. Os dois aí se encaixam, tá bom? Letra D. No chão, ele deixou tudo jogado. E letra E. Amanhã faremos um bolo ou mais tarde faremos um bolo. Pode ser usado aí qualquer um dos dois. Ou o advérbio amanhã ou a locução adverbial mais tarde, tá bom? Número 12. Pede que vocês classifiquem os advérbios e locuções adverbiais, né, de acordo com as circunstâncias que elas indicam. Ou seja, se indicam modo, se indica o tempo, se indicam lugar, né? Então, nós vamos lá. A letra A, ontem, indica tempo. Letra B, na mesa, indica lugar. Letra C, mais tarde ou amanhã, tanto faz, os dois vão indicar tempo. Quem usou um ou outro, ambos indicam tempo. Letra D, no chão, indica lugar. E letra E, tanto faz também, quem usou amanhã ou quem usou mais tarde, indica tempo. Até aqui, gente, entenderam? Corrijam certinho. Agora nós vamos passar para as outras atividades que se referem ao uso da letra H, tá bom? Correção agora da página, começando na página 54 da apostila, na seção lápis na mão, né, onde falaremos sobre a letra H. Temos aqui, então, na letra A, pedindo para que vocês sublinhem, né, as duas palavras escritas com H no trecho, né? Vocês devem sublinhar história e filhos. Letra B. A respeito das palavras que você sublinhou, é possível afirmar que a letra H na verdade, a letra H não é pronunciada no início da palavra, tá, gente? É a última opção. Vocês vão observar aí, dá um entendimento pra gente de que a letra H, no meio da palavra, ela tem uma pronúncia. Aí a gente já passa aqui para a letra C, ou seja, pronunciada, ela é falada, a gente consegue ouvir o som dela. Quando a letra H está no início, ela tem um som mudo, a gente fala que ela tem um som mudo. Por exemplo, na palavra homem, ela é escrita com H no início. Mas se por acaso eu a escrevesse com só o O, sem o H, o som seria o mesmo, tá? Embora estaria errada, a escrita errada, tá bom? Mas o som seria o mesmo. Quando essa palavra, o H, essa letrinha H, ela se junta a uma consoante, ela forma um som só, entendeu? Ela não tem um som sozinha, o H sozinho, ela não tem um som. Mas quando ela se junta com uma consoante, por exemplo, ela forma um som só, que é o que a gente chama de dígrafo, tá? Vocês vão observar aqui, até que nesse quadrinho logo abaixo aqui, perto da atividade 2, tem uma explicação, ó. No meio da palavra, o H aparece depois das consoantes, CLN, formando os dígrafos. Então, quando vocês virem CH, LH, NH, são dígrafos. A gente chama essa junção de letrinhas de dígrafos, tá? Porque elas formam um único som. E aí tem outros exemplos também de dígrafos, tá? Mas por enquanto vocês estão aprendendo esses aqui. E aí nós passamos então para a atividade número 2. Observe as palavras chora e ora. Escreva 5 palavras em que o H se comporta do mesmo modo que na palavra chora. Na palavra ora, o H, por exemplo, é um som mudo, não tem um som mudo, não, ele é mudo, ele não tem som. Na palavra chora, nós temos um dígrafo, porque o H se junta com o C, formando um CH, como se tivesse apenas o som da letra X, por exemplo. Se eu escrevesse a palavra chora com X, o som seria o mesmo, tá? Mas a gente sabe que o correto é CH, tá, gente? Então, forma um dígrafo, ó, porque tem um som só, o som de X. E aí, eu tenho aqui algumas sugestões para vocês. Vocês devem escrever, então, aqui na número 2, palavras que também tenham CH, tá? Por exemplo, chuva, chave, chuveiro, chácara, chaleira, cachorro, chapéu. São algumas sugestões. Se vocês fizeram alguma diferente, sem problema nenhum. Número 3. No texto, lá na crônica, há palavras com dígrafos, né? Com CH, NH e LH.
vocês têm que ir lá na crônica, sublinhar as palavras que vocês identificaram, né, encontraram com dígrafos, e depois escrever essas palavras aqui. Há algumas possibilidades de respostas também, vou sugerir algumas para vocês aqui, tá? Lembrando que não são palavras inventadas não, tá, gente? São palavras que vocês devem retirar da crônica, tá? Aí nós temos filhos, que tem o LH, que é um dígrafo, minha, que tem o NH, sanduíche, que tem o CH, unhas, que tem NH, e chocolate, que tem CH, tá bom? Até aqui, ok? Entendido? Aqui na seção Vamos Brincar, vocês devem destacar lá do material de apoio as palavrinhas em que o H não representa som algum, tá? Eu vou citar aqui, vou pronunciar as palavras que vocês devem colar e vocês confiram se colocaram todas, tá? Herói, homem, horta, hiena, helicóptero, harpa, era, hélice, hipopótamo, horizonte, horas e hospital. Vocês devem colar essas palavrinhas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. Em cima das letrinhas da letra H, que está presente aí nessa tabela, nesse quadro. Eu percebi que alguns de vocês distribuíram as imagens de forma errada, porque na verdade, olha só aqui, ó, marquei até com marca-texto para vocês olharem. Está para ver. A imagem, as figuras que vocês colarem devem formar essa letra H gigante aí que a gente está vendo, tá? E eu percebi que alguns colaram aqui no meio, então deve formar essa letra H que está aqui no marca-texto na minha apostila, tá? Quem já colou, eu acho que dificilmente não vai ser difícil, né, retirar para colar novamente. De repente coloca uma observação, né, que deveria formar a letra H, alguma coisa assim do tipo para vocês só saberem que deveria formar realmente a letra H, tá bom? Então é isso, crianças, finalizamos a nossa aula de correção por aqui. Espero que vocês façam a correção com bastante atenção. E uma dica, na verdade, eu quero relembrar a vocês que não se esqueçam de dar respostas completas, porque esse é o nosso combinado, e também de iniciar as respostas com letra maiúscula e pontuar todas as frases, tá bom? Beijinho, tô morrendo de saudade. Tchau, tchau!